quais, assim, as boas práticas, quais estratégias as empresas podem começar a implementar, não só a parte de TI, né, mas igual você falou aí, o marketing pode começar a tentar, ajudar também para ter essa boa estratégia, essa boa cibersegurança, né. Tanto a parte de TI, né, tipo, exigir talvez uma senha mais forte, né, mais cuidados ali, ver com mais frequência, né, como que tá o seu ambiente de TI, mas também o restante da empresa ali, né, tomar mais ações para que seja mais consciente, aumente a cibersegurança ali na empresa. Bom, eu acho que toda empresa estruturada tem um marketing, tem um RH, né? Então, eu convido aos profissionais de TI a saírem um pouco das suas salas, né? E circular um pouco dentro da sua organização. Primeiro, para entender como o negócio funciona, não só como o sistema funciona, como o negócio funciona e o que o sistema está sendo feito. Segundo, com as áreas, né, então, de interação de pessoas, então marketing e RH, para serem seus aliados junto com a área jurídica. Por que o marketing e o RH? Toda empresa tem o seu tom de voz de comunicação. Né? Então, algumas empresas são mais formais, outras mais informais. Busca o teu marketing para falar a linguagem do teu interlocutor dentro. Para aquilo que você precisa passar de mensagem esteja adequado para o entendimento. Eu sempre coloco na perspectiva, como eu falei, morei na Inglaterra, e quando eu não sabia de alguma coisa, lá tem um livro que chama Dummy Guides, né? Na tradução livre, e gente, eu comprava bastante esse livro, é o Guia dos Burros, literalmente, é isso que quer dizer. Para você aprender do zero alguma coisa, né? Então, você não sabe, você vai lá, compra e você... Enfim, é para aprender. Parta do princípio que tem pessoas que não vão saber nada daquilo que você está falando. E o marketing vai te ajudar a colocar numa linguagem que talvez eu com meu expertise, eu posso estar falando num linguajar que uma pessoa não técnica não vai entender, né? O que um AF faz, né? Tipo, o que tem a ver comigo isso? A gente tem que colocar a perspectiva, o que isso vai trazer em relação à proteção para o negócio. O que ele faz, como ele funciona, não é problema do outro lado que não vai estar fazendo a usabilidade e gerenciamento dessa ferramenta. Mas ele entender que a gente tem proteções e de uma maneira que fica simples, né, para perceber a importância, você ganha aliados dentro, né, dessa esfera. E o RH é o dono dos treinamentos, é o dono das pessoas, é o dono da cultura, né? E lembra que a gente começou falando que a gente teve uma questão cultural de a gente começar a utilizar a internet, né, sem o preparo. Então, o RH ajuda a mudar isso. Busquem, né, eles como aliados. Como eu falei, cibersegurança é um jogo de time, não de uma pessoa, não de um jogador só. Então, dentro das organizações, vocês podem buscar esses aliados. Entendam, né, dentro do financeiro, quais são as principais preocupações em relação à operação do negócio, né? O que impacta mais efetivamente? Por exemplo, em indústria, eu já tive um incidente em indústria que a indústria parou, foram 14 plantas paradas simultaneamente, né? Assim como o RP, que tem lá os pedidos do cliente, tem o sistema logístico, né? Então, para despachar. E no incidente que tem 14 plantas paradas, o que a gente restabelece primeiro, né? Vai depender se você tem inventário no pátio, se você não tem. E aí, se você tem inventário no pátio, devo estabelecer realmente a minha planta primeiro, ou talvez o meu sistema de RP, onde tem os dados para quem eu vendi, e meu sistema logístico para que eu possa retirar esse inventário do pátio. Então, você vai ter esse entendimento, profissional de TI, se você ir conversar com a área de negócio. Porque aí você consegue priorizar em ações, quando o incidente acontece, aquilo que vai diminuir o seu impacto. E é ali que você ganha aliados. Né? Então, você ir conversar e entender é muito benéfico para o negócio e para você também, porque você vai conseguir elencar a relevância das suas ações para esse profissional, para esse teu cliente interno. Né?
Sim. Eu acho também, antigamente, a TI era muito separada dos outros departamentos, né? Então, talvez ainda tenha essa mentalidade de achar, algumas pessoas acharem que a TI ainda é uma coisa muito separada. E, na verdade, tem que começar a trazer mais, né? Igual você falou, mais integridade, né? Às outras áreas. Porque hoje a tecnologia está em tudo. Então, é essencial que ela se integre às outras áreas e, igual você falou, é entender como que isso ajuda os negócios. Então, não só para cibersegurança, mas ao negócio em conjunto, né? Eu tenho visto cada vez menos essa questão de a TI estar isolada. Eu acho que ao longo desses 10 anos que eu estou de volta aqui atuando, né, na área de cibersegurança, as equipes de segurança, especialmente, têm buscado se envolver e compreender cada vez mais o negócio. Eu acho que isso está mais voltado para as empresas maiores. Eu acho que nas menores ainda não, né? Ainda tem um receio. Eu percebo na maturidade, a gente percebe nos incidentes, né? Então, também que tem uma grande frequência de incidentes com empresas menores. E eu acho que não só porque as pequenas empresas têm menos recursos, mas porque falta essa viradinha de chave, né, de que não é só uma área de suporte. TI, não, né, cibersegurança não é uma área de suporte. Inclusive, deveria estar separado de TI. Né? Então, você não coloca o compliance junto com o financeiro. Tá? Você precisa que o compliance possa fiscalizar o financeiro, possa avaliar, né? Então, se as ações estão sendo tomadas. É a mesma coisa, porque segurança está implementando, né, potenciais de governança dentro da área de tecnologia. Mas se a empresa não tem recursos, é importante que o profissional que esteja à frente disso busque dialogar e compreender as necessidades do negócio para a dependência, para que a segurança seja implementada de forma coerente, né, com o que há de necessidade. Sim, você tem mencionado muito que as grandes empresas, elas já têm uma consciência maior, só que as pequenas empresas ainda tá um passinho um pouquinho mais lento. Quais, assim, são os maiores desafios que você ainda tá percebendo? Tanto nessas empresas, né, menores, que talvez os recursos sejam um dos grandes impactos aí, mas na cibersegurança em geral, assim, talvez no cenário do Brasil ou talvez na cultura, que ainda torna talvez as pessoas um pouco mais receosas ou que não compreendam bem a importância. Bom, nas pequenas empresas, eu acho que falta aculturamento e entendimento. Infelizmente, o que eu vejo é uma grande falta de maturidade, até de processos bem básicos, como eu falei, né, de LGPD e tudo mais. Infelizmente, a gente sabe que eles têm recursos escassos, a grande maioria das empresas, e acho que é importante as pequenas e médias empresas buscarem, que tem vários recursos também gratuitos ou de uma forma que elas podem entrar com um custo, né, menor e, consequentemente, ir evoluindo, né, como eu brinco que é o Spotify Premium, né, tipo, você começa de graça a partir do momento que você tem dinheiro, que você encheu o saco de pagar, de ouvir né, o comercial, você paga. No caso de cibersegurança, quase todas, e acho que vocês também têm um programa similar, que começa com um custo mais baixo, a depender de quanto de consumo essa empresa está tendo, né, em relação às ferramentas, em bytes que ela consome, em relação, por exemplo, monitoramento de firewall, SOC, essas coisas todas. E à medida que ela vai crescendo, obviamente, ela vai também crescendo em faturamento. Então, as duas coisas vão andando em paralelo e o custo vai se ajustando em relação a isso. Então, a gente precisa começar a adotar. Nas grandes organizações, e algo que tem me preocupado recentemente, apesar de ter esse entendimento, muitas grandes organizações, ao reportar para a sua diretoria,
Então, todo mundo quase hoje, nas grandes organizações, não vou dizer todo mundo, que é muita gente, muita empresa, mas a grande maioria das empresas hoje faz uma avaliação de maturidade, né? NIST, ISO, CIS, que quer que seja né, a avaliação que a empresa adota. Aí tá. Saíram de, sei lá, 2, 3 anos atrás, uma maturidade baixíssima, agora estão numa maturidade decente. O que eu estou percebendo que está acontecendo aqui no Brasil que é bem preocupante? Hoje mesmo tive uma conversa a respeito disso. Então, imagina que eu saí 2, 3 anos atrás de uma maturidade 0 ou 1 para uma maturidade, sei lá, 3.5 ou 4 no nicho, ou até 5. Minha diretoria está feliz da vida. O que aconteceu comigo esse ano? Minha diretoria cortou meu orçamento de segurança. Por quê? Porque eu tenho um atestado que diz que a minha maturidade está ali com 5, né? Então, eles esquecem que não é passar na prova, entendeu? Tipo, isso aqui não é um teste que você passou na prova uma vez e não... Pode deixar pra lá. Exato. Cibersegurança é evolutivo. Então, muitos boards, muitos diretores, e isso não está na área de segurança, isso está no elemento executivo das organizações, eles pegam esse atestado, tá, então a gente está bem agora, beleza, vamos revisar o orçamento. E não é revisar um orçamento para cima, é revisar um orçamento para baixo, porque a gente já chegou lá na maturidade, a gente saiu de aqui do 0, foi lá para o 5, então a gente não precisa mais investir nisso. Como se colocasse um diplomazinho ali na parede, tá tudo aí. Certo. Então, vamos voltar pro básico. E está acontecendo isso agora no nosso mercado. Nossa. Com grandes organizações, tá? E é preocupante, porque a gente está vendo aí uma velocidade gigantesca da tecnologia, a galope, né? Inteligência artificial, ferramentas. E, gente... A turma do mal é muito mais rápida que a gente e mais organizada. Eles se falam e eles são organizados para adotar isso do que a gente. Então, a gente está sempre correndo atrás do rabo. Sempre correndo atrás do rabo. E ao não fazer isso de forma com uma certa constância, eu não estou dizendo para a tua empresa que ela tem que fazer todo ano revisão de todos os processos. Mas um certo escopo, né, de segurança, ele precisa estar lá de forma fixa e não pode ser negociado para mexer, tá? Em relação a ferramentas, a indicadores, por exemplo, a realização de um pentest, algumas coisas que são práticas, que devem ser feitas anualmente. Talvez tu possa revisar alguns dos teus processos a cada 2 anos, né, como a gente diz, o documentacional. Mas aquilo que é ferramental, né? Então habilitar um SOC, fiz esse ano, então tá, ou MFA para 100%, ou implementei EDR para 100% do meu parque, ano que vem eu só tenho orçamento para colocar em 80%. A janela de exposição que tu tá deixando a tua empresa é gigantesca, e a turma de segurança eu sei que tem consciência disso, mas a turma, né, de diretoria... não, a gente tem um atestado que diz que a gente tem 5 aqui agora, então tá tudo bem. Eu vou diminuir o orçamento e tá acontecendo.